Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, eu sou Eduardo Chiniachik e eu vou estar conversando com você, principalmente dentro dessa temática. O futuro é agora, a realidade virtual e novas tecnologias. Como é que o metaverso vai impactar o futuro? E se eu estiver falando como vai impactar o futuro, eu vou falar para você uma coisa. Como é que ele vai impactar a sua vida agora? Ao longo desses 42 anos, eu venho trabalhando exatamente o desenvolvimento de líderes. Durante 15 anos, eu trabalhei com esse foco específico, que quando a gente vai falando assim, o que é que hoje a gente precisa tanto? Quando a gente fala assim, o metaverso chegou, o Facebook se tornou meta, e quando a gente vai falando isso, é tão importante a gente perceber que a pandemia trouxe para a gente uma coisa tão importante que é assim, quando a gente fala de a pandemia chegou e ela acelerou muito. Acho que nós nunca trabalhamos tanto quanto esse período da pandemia. E sempre que a gente estiver pensando de quantas coisas foram aceleradas nesse período da pandemia, nós começamos a fazer reuniões, nós começamos a ter domínio de plataformas, nós começamos a nos tornar presente, mesmo que virtualmente. E quando a gente vai falando, as realidades virtuais começaram a se tornar extremamente presentes na nossa vida. Se fala muito do avatar, né, de estar criando isso. E hoje eu quero compartilhar com você a essência de todos esses anos de mentoria, trabalhando o desenvolvimento de líderes, de empreendedores, mas principalmente de profissionais que escolheram viver a sua genialidade. Então, quando a gente estiver falando sobre a estratégia da genialidade em um mundo empreendedor, é muito legal que a gente possa ter presente uma coisa. Você quer ser o número 1 ou o único?
Porque é incrível que quando a gente vai falando desse movimento, muitas vezes você vai perceber que nós somos convidados a ficar olhando para fora e dizendo assim, quem é o número 1, o número 2, o número 3? E toda vez que você estiver pensando na estratégia numeral na sua vida, vai ter o número 1, vai ter o número 2, vai ter o número 3. O ponto é que muitas vezes a gente fica preso demais dentro disso e esquece exatamente de uma coisa. Se você estivesse falando de amor, você quer ser o número 1 ou você quer ser o único? Qual é o sentimento que é mais importante para você? Ser o número 1, porque significa que tem o 2, o 3, o 4, ou aquele sentimento de que você é o único? Sabe quando uma pessoa diz assim, existem outros, mas igual a você? Esse é um grande elogio que um profissional recebe quando, por um momento, ele é diferenciado, ele é único. Então, quando a gente fala isso, observe que todas as empresas que a gente admira, ama, elas não têm simplesmente uma estratégia de ser a número 1 em nada. E é por isso que eu vou dizer para você, dentro desse universo que a gente está vivendo hoje, você vai perceber uma coisa, não é que nós aceleramos na pandemia, esse passou a ser o ritmo natural, normal hoje. Nesse pós-pandemia, não é que nós voltamos e diminuímos o ritmo. E toda vez que a gente estiver falando de acelerou, significa que você precisa ter um domínio daquilo que vai fazer você se tornar único na sua vida. Isso é, ter o domínio do virtual, do real, do híbrido, do que você imaginar. É importante que você hoje possa se perguntar, o que é que você está fazendo hoje que torna você único na sua vida? Porque sempre que a gente estiver falando de ser o número 1 ou único, observe que as grandes organizações, as grandes empresas que nós olhamos e dizemos assim, elas estão trabalhando exatamente para ser as únicas. A Disneylandia, ela nunca trabalhou para ser número 1. Aliás, você percebe que ela está criando um segmento completamente diferente de parque temático. Ela não é a número 1 no parque temático, ela é a número 1 onde? Você percebe que ela foi criando uma categoria de experiências encantadoras, únicas. Quando a gente fala de Google, já existiram empresas que eram mega galácticas e desapareceram. Porém, a Google, ela nunca foi trabalhar para ser a número 1. Ela sempre trabalhou exaustivamente para ser o quê? A única na sua mente e no seu coração. Quando a gente vai falando da Apple, é importante que a gente possa perceber uma coisa que, assim, o tempo todo, o Steve Jobs trabalha não para fazer o que todas as outras fazem. E é por isso que, se você olha, qual é a logomarca? É uma maçã mordida. Lembra, a referência do pecado. O pecado, em algum momento, é o transgressivo. É aquele que não segue as mesmas regras, é aquele que cria exatamente a referência que o mundo vai seguir. E é exatamente isso que a Apple foi se tornando. E agora, a pergunta que eu faço para você, dentro de todo esse universo, de toda essa rapidez, aceleração que nós passamos a viver e que acho que você pôde acompanhar, você como um profissional antenado, um empreendedor, sabe exatamente de uma coisa, que nesse período da pandemia, muitas empresas simplesmente desapareceram. E o ponto que, quando a gente olha, se diz, a Disney se manteve, a Google se manteve, a Apple se manteve. E eles se mantiveram exatamente por quê? Porque eles se tornaram extremamente comprometidos com a sua marca, com o seu DNA, com a sua referência. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. E a sua marca? E a sua marca vai se tornar o quê? Você vai criar uma referência de numeral, eu estou na centésima, na milésimo lugar, ou você vai construir exaustivamente uma coisa que é, cada vez mais, você vai estar
criando uma referência de ser uma marca única, um profissional único. Alguém que se tornou uma referência. E agora, eu quero trazer para você uma coisa muito, muito especial. Ao longo de toda essa jornada, eu pude trabalhar com profissionais incríveis, empresas incríveis, e todas elas tiveram momentos em que parece que elas estão patinando. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Existem três genialidades. E a primeira genialidade é o que faz, qual é a estratégia de genialidade nesse mundo empreendedor. É quando, por um momento, eu tenho essa liderança de mim mesmo. Você vai perceber que quando a gente fala de um Steve Jobs, você fala assim, nossa, o cara liderava. Quando a gente fala um Bill Gates, esse cara liderava. Quando a gente fala de Mark Zuckerberg, esse cara lidera. E aí a gente vai olhando e vai percebendo uma coisa que é muito básico. Parece que tem um sentimento por trás que vai falando de uma coisa que é assim, o quanto você hoje tem dito para você mesmo, eu sou o cara, eu sou foda, eu sou... Não, mas é o quanto você verdadeiramente tem fortalecido o teu sentimento de valor. O quanto você tem fortalecido a tua autoconfiança, essa autoconfiança inabalável. Então, quando a gente fala do domínio, dessa estratégia de genialidade, de liderar a si mesmo, fala-se da primeira coisa, rompe com o passado, começa a parar com essa história de que tem culpados responsáveis por aquilo que não está acontecendo na sua vida e muito menos por aquilo que você não está fazendo. Então é esse momento em que a gente começa a dizer assim, por um momento, se a gente imagina jogadores hoje como Messi, Neymar, Mbappé, a gente vai olhando, Lewandowski, a gente vai olhando e vai dizer assim, nossa, esses caras são os caras. Mas é incrível que quando a gente fala esses caras são os caras, parece que eles chamam a responsabilidade do resultado para eles. E é por isso que, para viver essa genialidade, é tão importante que a gente possa ter uma percepção básica de uma coisa. O que faz com que eu não me aproprie dessa genialidade? No momento em que é mais fácil eu ficar responsabilizando e culpando o mundo por tudo aquilo que não está acontecendo na minha vida. Sabe quando uma pessoa ela tem muitas ideias limitantes, tortas? Eu nunca vou viver isso, jamais vai acontecer. Toda vez que tiver nunca, jamais, compreenda que tem uma ideia limitante na sua vida. E essa ideia limitante na sua vida vai fazer com que um resultado muito importante para você simplesmente não aconteça. E toda vez que você estiver dizendo nunca, jamais, compreenda uma coisa, não é o mundo. Não adianta você brigar com o mundo. É exatamente algo que está acontecendo, algo que você está carregando ao longo da sua vida, que vai fazer com que você simplesmente não se aproprie, não tenha isso, o mérito de estar vivendo um resultado hoje. Mas tem uma coisa que é incrível, que toda vez que a gente estiver pensando de quantas desculpas e justificativas você já viu alguém dar na vida dela? Sabe o que é? Que eu não sou bom em falar em público. Sabe o que é? É que eu não sou bom para negociar. Sabe o que é? Eu não sou bom para tomar decisão. Sabe o que é? Se você imaginar que nós aceleramos cada vez mais isso, a forma de nos comunicarmos, a forma de que tudo que a gente está imaginando nesse momento, que você está diante de uma tela e interagindo comigo, e você percebe que parece que é rápido a gente fazer isso, mas o ponto é que hoje a gente vai falar cada vez mais de uma coisa. Você tem uma desculpa ou você tem um compromisso? Você tem uma ótima justificativa ou você tem um motivo inadiável para você chegar num resultado?
E sabe quando você olha e vê que não tem pessoas que você conhece que parece que fica alimentando uma identidade de impotência, de que não tem poder na vida? Parece que essas pessoas elas ficam alimentando um sentimento de que ela não tem importância, um sentimento de que ela não tem valor, um sentimento de que parece que ela fica com medo de desagradar o mundo, com medo de não corresponder às expectativas das outras pessoas. Dane-se, dane-se, dane-se. Nesse momento não é o mundo, é esse momento em que você precisa responder uma pergunta muito importante para você. É você quem vai se moldar ao mundo ou é você que vai moldar o mundo? Porque é exatamente a resposta que você vai dar para você mesmo que vai determinar exatamente o que a vida que você vai estabelecer para você. É esse momento em que a gente vai perceber uma coisa. Quando você estiver se moldando ao mundo, você vai começar a querer ficar agradando. Toda vez que você estiver agradando, você vai perder uma referência. Quem é você? Assim, o poder de ser você. Sabe quando a gente fala assim, por um momento eu tenho uma postura de que não é o meu ego, sabe? Eu tenho que ser o cara. Não, assim, quando você diz assim, eu sou o cara, mas eu sou o cara que tem um compromisso muito forte com o que? Com a vida, com o resultado que ela escolhe viver. Sabe, o cara foda é aquele cara que vai trabalhar, vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mas vai dar toda a atenção para viver o amor, a felicidade, os filhos, porque não tem justificativa, não tem desculpa. Sabe, não tem uma ideia limitante. Sabe quando a gente diz assim, ou eu ganho dinheiro ou eu sou feliz? É esse o momento em que essa estratégia não está entrando na minha vida. Por quê? Porque simplesmente eu estou colocando alguém ou algo no centro da minha vida. E parece que eu estou simplesmente orbitando. Então, quando a gente estiver falando dessa estratégia de genialidade, de liderar a si mesmo, significa uma coisa. Um dos pontos fundamentais se torne uma referência no teu mercado. E é incrível, né? Porque quando a gente fica com medo de não corresponder às expectativas, eu fico com medo de assumir o quê? O meu posicionamento. Eu começo a fazer uma coisa que eu fico com medo do julgamento e da crítica das pessoas. Nossa, sabe quando eu digo assim, eu sou especialista em produzir um resultado. Você imagina quando eu digo para as pessoas assim, eu sou especialista em levar as pessoas a serem donas da vida dela. Nossa, que cara arrogante, nossa, que cara chato, que cara... Se eu ficar preso a esse julgamento, eu jamais vou assumir isso e vou me comprometer em ser exatamente a referência desse resultado na vida das pessoas. Por quê? Porque eu fico sempre esperando que corresponder às expectativas. Sabe aquela frase que a gente ouve, já está gasta? Nem Jesus conseguiu agradar a 12. Imagina a gente. E aí, muitas vezes, uma pessoa simplesmente vai deixar de ser uma referência porque ela ficou com medo, com vergonha de assumir o seu posicionamento, se tornar uma referência, uma autoridade para o mundo. E aí você vai ver que quando eu fico com medo de fazer isso, eu faço umas coisas bestas, que não criar o diferencial. Eu fico olhando para o mundo e fico dizendo assim, o que os outros estão fazendo? E é nesse momento que a pergunta se o Walt Disney estivesse pensando em como fazer um parque de diversões um pouquinho melhor, ele não teria criado nem a Disneylândia, nem a Epcot, e a gente estaria cada vez mais fazendo o quê? Olhando um parquinho de diversões. E o ponto é, qual é o diferencial? O que é que você está fazendo que as outras pessoas não estão fazendo? Qual é o seu grande diferencial? O que é que você está fazendo hoje que está gerando um encantamento? Qual é a velocidade? Você imagina que a gente fala tanto de empresas de telefonia e que a gente fala assim, nossa, esses caras estão plugados lá no futuro, mas com um atendimento que está lá no passado.
E a gente começa a dizer o quê? Parece que se eu quiser realmente criar um diferencial, eu preciso cada vez mais romper com o quê? Romper com as justificativas do porquê que alguma coisa não está acontecendo, das desculpas, do porquê, do para quê. E aí quando a gente vai olhando e vai dizendo assim, acho que você já percebeu que tem uma coisa que é o quanto está claro para você, onde é que você quer chegar. Sabe quando a gente fala assim, por um momento onde é que você vai estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Nossa, Du, o futuro está aí. Não. O futuro não vai chegar para você se você não definir claramente uma coisa. O que é que você está fazendo hoje que vai criar exatamente o futuro que você está estabelecendo? É interessante, né, que quando a gente fala assim, por um momento, quando a gente diz, se eu quisesse prever o futuro, o que eu poderia estar fazendo hoje? Definindo ele. Essa é a melhor forma de eu definir, prever o futuro que eu vou estar vivendo. Mas toda vez que a gente estiver falando assim, o futuro que a gente vai viver, o futuro ele é feito daquilo que você está fazendo com a sua vida hoje. Me dói o coração quando eu ouço uma pessoa dizendo assim, no futuro eu vou ganhar dinheiro, no futuro a minha vida vai ser muito melhor. E quando eu olho para essa pessoa, eu percebo que não vai ser, porque ela ainda está deixando que os medos dela tomem as decisões mais importantes da vida dela. E ela simplesmente está esquecendo de fazer uma coisa. Ser o diferencial significa assumir um compromisso inadiável com o seu brilho. Brilhar, carisma, significa que eu parei de brigar comigo mesmo. Eu assumi o compromisso de cada vez mais viver essa confiança inabalável para que eu possa determinar. Por isso que essa palavra determinação, a ação de determinar, a ação de dizer, é isso que vai acontecer. E aí, quando você olha para isso, é importante que a gente possa perceber uma coisa, o quanto aquilo que os seus valores se tornam o ponto fundamental. É incrível que uma vez eu fui fazer uma sequência de eventos e sabe quando você diz assim, não tá fechando com os meus valores. Sabe assim, o jeito, a forma, a dinâmica, não estava fechando com os meus valores. E eu fui, assim, num dia que tinha um show de Ivete Sangalo, eu cheguei exatamente para o CEO e falei assim, esse vai ser o último evento. Mas por que você vai abrir mão de dinheiro? Eu falei assim, eu nunca vou abrir mão da minha consciência, eu nunca vou abrir mão de respeito, de dignidade. É tão importante que a gente possa sempre determinar uma coisa, que dinheiro não compra tudo. E os seus valores, eles precisam sempre estar acima disso. Sabe quando a gente fala assim, Deus, família, isso não é um discurso, isso é um compromisso de vida. Sabe quando a gente fala assim, essa coerência, para que cada vez mais isso não seja simplesmente um papinho. Mas aí entra uma coisa que faça o que deve ser feito. Quando a gente lidera, a gente começa a perceber uma coisa que assim, a gente ouve tantas pessoas falando assim, seja resiliente, seja resiliente. E parece que quanto mais a gente fala de resiliência, mais eu vejo pessoas resistentes. Pessoas resistentes é assim, eu sei o que precisa ser feito. Aliás, sempre que surge um problema na sua vida, todo problema traz consigo a semente da solução. Não tem tá, gente? Não tem um único problema que não traga exatamente a semente da solução. Mas sabe qual é o ponto? É que muitas vezes você vai ver uma coisa que é o seguinte, a pessoa começa a resistir em fazer o que precisa ser feito. Na pandemia, quantas pessoas você conhece que sabe que tinha que ter ido para o digital, sabe que tinha que ter feito
lives, tinha que ter aparecido, tinha que ter se mostrado. E o que foi que aconteceu? Quando a pandemia estava terminando, ela decidiu ir fazer live. Sabe, as regras mudaram, tudo mudou. E aí ela diz assim, não funciona, tá vendo? Eu sabia desde o início que não funciona. É verdade. Depois que o tempo passa, fazer o que precisa ser feito começa a se tornar desnecessário. Sabe quando uma pessoa detona com um relacionamento e fica resistindo em fazer o que precisa ser feito? Até que fazer ou não fazer se torna insignificante. E é nesse momento em que a gente começa a perceber que ser resiliente na vida é o momento em que você faz o que precisa ser feito no menor espaço de tempo. Então, quando eu falo assim, essa estratégia para a gente viver exatamente essa genialidade de liderar a si mesmo o seu negócio, a sua ideia, a sua startup, a sua empresa, ela precisa de uma coisa, de um líder. E isso é a primeira estratégia de genialidade. Agora, quando a gente fala de vamos viver a segunda estratégia de genialidade é o que eu chamo de ser dono do networking. Agora, você sabe que tem pessoas que elas ficam com uma sensação de inadequação, elas ficam alimentando essa sensação de inadequação, de que se aproximar. E ela vai fazendo um networking totalmente negativo, que é o quê? Por incrível que pareça, quando uma pessoa ela não criou a primeira estratégia de liderar a si mesmo, ela não cria a segunda estratégia, que é ser dono do networking. Quando a pessoa ela não se sente importante, ela começa a fazer uma coisa que ela vai fazer tudo para agradar o outro. Ela faz tudo para impulsionar o projeto da outra pessoa. Mas ela tem uma dificuldade muito grande de se aproximar das pessoas que poderiam ajudá-la. Isso é incrível, porque ela muitas vezes está do lado das pessoas que mais poderiam ajudá-la, mas ela tem uma dificuldade de pedir aquilo que ela precisa, de se aproximar, de interagir. E é por isso que muitas vezes, quando a gente fala essa sensação de que parece que eu tenho que me virar sozinho, parece que eu tenho que cada vez mais aprender a ser só. Nesse mundo super interconectado, nesse momento de alta velocidade, é de fundamental importância que a gente possa romper com os espaços que me levam a estar fechado dentro de mim mesmo. Isso sabe quando a gente vê uma pessoa totalmente embutida dentro dela mesma, fechada, ensimesmada? Significa que, por um momento, tem um mundo inteiro. E por um momento, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar sendo dona da caixinha dela. E por um momento ela não compartilha, ela não interage, ela não se aproxima, ela não aumenta e ela não vai criar o quê? O grande universo de interconexões. E é esse momento em que a gente diz assim, sabe quando a gente fala assim, seja cara de pau? Isso, porque por um momento significa uma coisa que quando a gente fala de ser cara de pau, significa uma coisa fundamental que é o momento em que a gente começa a fazer uma coisa que é assim, parece que agora eu começo a me fortalecer para o outro, não para mim mesmo. É me fortalecer com essa sensação de inadequação, essa sensação de que eu estou sem poder. E é esse momento que a minha comunicação se torna tão importante. Sempre que a gente estiver falando de networking, não enrola. Sabe assim, não conta a história, não seja aquela pessoa que fica repetindo 10 milhões de vezes a mesma coisa. Fala com poder, fala com autoridade, fala do resultado, tenha clareza daquilo que você está falando. Porque uma das coisas que parece papo de maluco, quando a pessoa ela vai falando, né, e parece que está sem pé nem cabeça. Então, assim, é como se não tivesse uma continuidade. Sabe quando hoje alguém diz assim, você vai estar diante de vários investidores e você vai definir o seu produto em 1 minuto.
Em 1 minuto você tem o quê? Tem um tempo para falar do que você faz, do ganho, do benefício e do quanto é fantástico alguém investir dentro do seu negócio. E aí você diz o quê? Ai, mas sabe o que é? É que está faltando clareza. E quando falta essa clareza, esse poder dentro da nossa comunicação, a gente começa a fazer uma coisa que é, a gente não engaja as pessoas para viver algo muito maior. Então, todas as vezes que você estiver percebendo que eu não estou sendo o dono do networking, significa uma coisa. Sabe aqueles medos da primeira estratégia? É incrível, né? Porque eu estava fazendo uma mentoria e uma pessoa falou assim, sabe o que é? É porque eu sei o meu posicionamento, eu falei assim, sabe de uma coisa? Uma coisa que você sabe, mas você não está tornando evidente. A primeira coisa básica é você é medroso. E quando você está sendo medroso, você não está tomando a decisão mais importante da sua vida, que é acaba com esses medos, assume a sua importância, assume o seu valor, assume o domínio das suas emoções, porque se você não estiver assumindo o domínio das suas emoções, você vai ser covarde na hora de falar, na hora de interagir, na hora de criar um networking. Covarde é aquela pessoa que sabe o que ela quer, mas ela vai começar a aceitar menos do que ela merece, por quê? Não porque ela não tem as oportunidades, mas porque por um momento ela vai se acovardar em aceitar menos do que ela merece. E quando ela estiver fazendo isso, ela não vai engajar as pessoas para viver uma dimensão maior dentro da vida delas. Agora, esse é o ponto, né, quando a gente fala assim, e para viver a genialidade 3, ser criador de resultados. Essa imagem que você está vendo é do Tom Brady. E a gente fala assim, um cara que tem mais de 40 anos sendo uma referência para um time que está querendo novamente ganhar o quê? Mais um troféu, mais um anel para o dedo dele. E a gente vai olhando e vai dizendo o quê? É tão importante quanto a gente ser líder de nós mesmos, ser dono do networking, agora ser criador dos seus resultados significa uma coisa que é romper definitivamente com aquela sensação de que você vai fazer como se fosse a primeira vez. Tem pessoas que quando eu vou fazer mentoria, assim, são palestrantes, e eu olho para elas com aquela sensação de por que você se desgasta fazendo uma coisa que você já faz há anos? Sabe quando uma pessoa vai fazer uma negociação e ela sai cansada? Quando ela vai fazer uma mediação e ela sai cansada? Quando ela vai fazer uma palestra, sai cansado? Quando ela vai dar um treinamento, sai cansado? E aí eu olho e digo assim, está faltando clareza. Está faltando clareza sobre aquilo que você faz. Então é esse momento que eu costumo dizer uma coisa que é assim, ter clareza, ter consciência é sair completamente do nevoeiro. Sabe, essa é uma pergunta que eu faço para todos os líderes, empreendedores. Se você quer, hoje, colocar o seu negócio dentro desse novo cenário, dentro do metaverso, se você quer efetivamente ter o domínio do metaverso na sua vida, nos seus negócios, o primeiro ponto importante é, me dê 10 passos que me conduza a chegar no mesmo resultado que você faz. Edu, mas sabe o que é? Que eu sou intuitivo, sabe, eu sou uma pessoa que, sabe, é aquele momento em que me vem a inspiração na hora. Eu falei assim, besteira, você só está me dizendo uma coisa,
que você não tornou consciente o seu estado de excelência. Sabe quando uma pessoa chega e diz assim, porra, a minha equipe não consegue me acompanhar. Se eu não tiver, as coisas não acontecem, significa que eu não tornei claro. Então, imagine que por um momento você esteja criando uma franquia de você. Você percebe que se eu estiver dizendo hoje para uma pessoa, se eu estiver criando uma franquia de mim mesmo, significa uma coisa meio básica. Vai quebrar, não é? Porque se eu estiver vendendo essa franquia, significa que quem comprou essa franquia, ela não vai conseguir produzir o quê? O mesmo resultado que eu estou produzindo hoje. Isso significa que a minha equipe vai ter dificuldade de acompanhar, porque ela não sabe o que está passando na minha cabeça, ela não sabe como que eu tomo decisões. Uma das pessoas que soube viver isso era exatamente o que o comandante Rolim, da TAM, lembra? A TAM lá atrás, que era a comandante Rolim para tudo quanto era canto, isso, era esse momento em que a gente dizia o quê? Por um momento parece que ele conseguia fazer com que cada pessoa da sua organização pensasse como ele pensa. Isso. E aí a gente começa a perceber uma coisa que é tão importante quanto você saber que você é genial, que você é muito bom naquilo que você sabe fazer, replicar dentro do seu espaço, com as pessoas que trabalham com você, exatamente isso. Qual é? Sabe para quê? Eu costumo dizer isso para os meus mentorados. Tão importante quanto você ter o domínio da mente é que você tenha o domínio do sentir. Então, quando você sabe exatamente tudo aquilo que vai acontecer, porque não é que você engessou, é porque você lançou luz, é porque você agora tem consciência disso. E quando você tiver consciência disso, você abre espaço para fazer uma coisa mágica. O teu sentir, tocar o coração, tocar a alma das pessoas. Por quê? Porque você não está gastando energia com o operacional. O que é que você vai fazer para criar um resultado excelente? Isso. Quando tornou claro isso, significa agora uma coisa básica, que você é capaz de fazer uma coisa que antigamente a gente chamava de war room. Significa o quê? Você engaja pessoas, você traz pessoas, você tem clareza do que você faz para chegar no resultado, você tem clareza do seu negócio. Agora, está na hora de você fazer uma coisa que é determinar claramente cada um desses passos para você e para todas as pessoas que vão estar trabalhando com você. Sabe, como se a gente estivesse falando de precisamos mais do que nunca criar um reloginho que funcione, que todos estejam funcionando numa sincronia exata. É esse momento em que cada um sabe exatamente o que vai fazer. Cada um tem consciência do negócio, tem consciência daquilo que você pensa, como você quer, e todos eles têm exatamente o que? Essa ação contínua, constante, e que a gente tem agora um grande compromisso, que é colher os resultados. Mas sempre que a gente fala de colher resultados, é importante que a gente possa voltar lá para o War Room e perceber uma coisa. Sempre que a gente está falando nessa sala de guerra, significa que esse resultado, ele precisa ter sempre uma ação muito, muito consciente. Não é uma ação. Toda vez que você estiver fazendo uma ação, você ter uma percepção de que essa ação, ela tem uma consequência, uma consequência, uma consequência, uma consequência. E ela vai expandindo. E quando ela vai expandindo, você sabe exatamente o ponto de partida e o ponto de chegada dela. Então, tão importante quanto você saber qual é a ação que vai acontecer, agora é você ter claro uma coisa. Quais são as consequências que você deseja estar gerando com as ações que você
vai estar criando. Então, por isso que quando a gente fala desse colher resultados imediatamente, é que você sabe, ação e consequência. Por isso que não é uma ação, não é simplesmente a ação que você está fazendo, mas é a consequência que você está buscando. E enquanto essa consequência não estiver acontecendo, essa ação não para. Então é esse momento em que eu costumo dizer assim, 99 não é 100. Você não merece nada menos do que 100% na sua vida. Então, por isso que, quando a gente fala essa estratégia, passa a ser muito importante uma coisa que é, sempre que a gente tiver claro uma coisa que é vender, 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 vender. E por incrível que pareça, tem pessoas que são geniais, mas elas não se vendem. Elas têm uma dificuldade muito grande de fazer uma coisa. É incrível porque tem pessoas que são líderes de si mesmo, tem pessoas que têm o domínio do networking, mas elas fazem uma coisa que é, elas não vendem. Elas simplesmente interagem, fazem uma festa, mas elas se esquecem de fazer uma coisa, de vender. E sempre que a gente estiver falando de venda, é importante que a gente perceba que tem uma coisa que é assim, parece que o tempo todo eu estou comprometido em fazer algo, que é transformar vidas. E esse é o ponto que, quando eu digo assim, transformar vidas, mas sabe o que é? Eu estou fazendo um delivery de comida. Ok, né? Mas, por um momento, se você estiver imaginando que aquilo que você está fazendo naquele momento, o sentimento, a intenção, o surpreender, o encantar, por um momento você vai impactar vidas. Se eu fiz uma compra de um tênis para minha esposa e o pessoal conseguiu surpreender. Esse tênis era para nós sairmos de viagem e eles conseguiram entregar no dia seguinte. E aí a gente olha e se diz assim, é incrível, né, que simplesmente uma entrega possa fazer diferença. Aliás, cada pedacinho do processo que você faz é a hora da verdade. É a hora que vai estar gerando exatamente um impacto significativo na vida de alguém ou não. E é por isso que quando a gente fala transformar vidas, significa que por um momento você vai ter uma coisa dentro dessa estratégia que é assim, consciência total. Os 10 mandamentos de um movimento de excelência, de algo extraordinário, de algo fantástico, de algo incrível, que é aquilo que você faz para chegar, para produzir algo incrível, fantástico, maravilhoso. Mas o segundo passo é o quê? É aquele momento em que a gente para e olha e diz assim, ok, agora eu consigo envolver e trazer as pessoas para junto e todos terem essa mesma clareza. E uma das coisas que eu costumo dizer é, muitas vezes, quando uma pessoa ela se sente envergonhada, lembra? Agora nós estamos falando daquela primeira estratégia, mas quando ela está se sentindo envergonhada, não vendendo, eu sempre digo para ela uma coisa que é assim, se você tem um compromisso de entregar aquilo que você prometeu, o sentimento é de orgulho em falar de algo que você vai entregar, de algo realmente extraordinário que você se compromete em entregar. Nesse momento, jamais se envergonhe, jamais sinta uma restrição de falar com menos intensidade do que aquilo que você faz merece. De você, daquilo que você é capaz de produzir na vida das pessoas. Por isso que é nesse momento que a gente consegue conquistar cada vez mais clientes felizes. Mas nesse momento sabe aquela frase? As pessoas vão esquecer o que você falou, o que você disse, mas elas jamais vão esquecer o quê?
como você fez elas se sentirem. E é por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, eu nunca mais eu vou encontrar com essa pessoa. E é incrível porque eu tenho uma experiência que ela é mágica. Toda vez que eu escrevo um livro, eu tenho sempre uma coisa que é assim, parece que cada parágrafo tem uma intenção, cada capítulo tem exatamente todo um comprometimento meu com o leitor. E sabe uma das coisas mais incríveis? É que quando eu estou no aeroporto, alguém me para e fala assim, nossa, Eduardo, você não sabe o quanto você mudou a minha vida, o quanto você me ajudou. Lembre-se sempre de uma coisa, quando você tem um compromisso de eternizar uma relação, você vai perceber que essa pessoa vai continuar vendendo você, ela vai fazer parte da tua força especial de venda. Isso é, essa pessoa o tempo todo vai estar falando exatamente de uma coisa, o quanto você é especial, significativo. É isso que vai fazendo com que essas 3 estratégias de liderar a si mesmo, a estratégia de ser o dono do seu networking, a estratégia de você ser criador das suas realidades. É nesse momento que quando você coloca essas 3 estratégias de genialidade na sua vida, você vai perceber que você vai dominar todos os cenários que você se comprometer em colocar na sua vida. E é por isso que a consequência de tudo isso é que você vai levar a sua vida e o seu negócio para o próximo nível. E quando você estiver nesse próximo nível, lembre-se, me manda uma mensagem porque eu vou estar celebrando junto com você exatamente essa sua conquista. Lembre-se sempre de uma coisa, você merece tudo isso e muito mais. Não é à toa que o Instituto Êxito está dizendo que o futuro é agora. Lembra? O futuro vai ser aquilo que você está fazendo com a sua vida hoje. Nesse momento, você comprou essa ideia de estar dentro do Congresso, desse Congresso que aproxima de você exatamente uma coisa fundamental e básica, uma solução, que quando você coloca, faz toda a diferença na sua trajetória de vida. É isso que nós, do Instituto Êxito, desejamos para você. Êxito é o ponto de partida. Lembra quando a gente diz assim, o céu é o limite? Não é. Pode ser aquilo que você escolher. Um forte abraço. Que tal realmente promover a igualdade de gênero no ambiente corporativo? Promova salários iguais entre homens e mulheres que exerçam a mesma atividade, proponha igualdade entre homens e mulheres em cargos de liderança e gestão da sua empresa, normalize a paternidade ativa e a atitude paterna igualmente dividida com a materna, ida ao hospital, reuniões escolares e demais, e promova mentoria sobre o protagonismo feminino, desenvolvendo carreiras e potencializando lideranças. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós, especialistas, concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro,
um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30 você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.